Salve, salve, criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estou com um grande amigo meu aqui, que é Silvio Jono, dono do grupo JS. Muito obrigado, viu, Jono, pelo seu tempo. Calil, pô, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, cara. Eu que agradeço aqui por você passar um pouco da sua experiência, cara, que acho que são poucas construtoras que a gente recebeu aqui e é muito legal ver o teu acompanhamento, ver o teu trabalho, que a gente preza muito por ele, a gente vê quanto você preza por ele e vê que a gente já teve muitas obras juntos, e a gente vê outras obras também, entre outros materiais, e eu acho que a sua experiência vai agregar muito ao nosso podcast, cara. Pô, eu tô aqui pra compartilhar tudo que eu puder aí e de repente passar um pouco de conhecimento ali do que a gente já vivenciou, né? E ter essa troca de experiência. Legal, cara. Obrigado mesmo, mais uma vez. E pra começar, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre você, na verdade. Antes do grupo, queria que você falasse um pouco sobre você, Jono. Era legal. Meu nome é Silvio Jono, né? Eu sou o diretor do Grupo JS Construções. Né, o Grupo JS, ele é uma empresa que tem 16 anos no mercado e o nosso foco de trabalho basicamente hoje é focado nas casas, principalmente, né, nas casas de alto padrão e grande complexibilidade. Mas como é que você chegou lá? Esse que eu quero entender, Jono. Esse que eu quero entender, porque eu tô vendo aqui teu currículo, cara, que você trabalhou teve no Japão, bicho. Cara, eu tive no Japão. Assim, eu sempre tive uma habilidade muito grande com desenho, né? E apesar de eu ter uma construtora, eu sou arquiteto de formação. E daí quando eu tinha 16 anos, a minha mãe falou, poxa, você tem talento para desenhar, vamos buscar uma escola técnica? E o meu primeiro curso foi desenho arquitetônico, em 1996, com 16 anos. Puta, que legal, cara. Então ali começou a minha trajetória na parte da construção civil. Mas você é da onde, Jono? Eu sou de São Paulo, na verdade, São Bernardo do Campo eu nasci e morei uma boa parte da minha vida em São Caetano do Sul até os 18 anos. Que legal. Daí, no final ali do colegial, eu fui ter uma experiência e mudei para o Japão. Fiquei 1 ano e meio morando no Japão. E fui lá para trabalho mesmo, DKSEG, como alguns orientais aí que saiu do Brasil e foi passar uma temporada lá no Japão. Daí eu voltei quando eu tinha 19 para 20 anos. E daí eu ingressei na faculdade de arquitetura, na PUC Campinas. E lá no Japão você teve contato com construção civil também ou não? Com a construção civil em si não, mas eu vi bastante coisa. Então assim, lá no Japão eu vi algumas grandes referências de arquitetos japoneses, principalmente o Tadao Ando, né? Então, poxa, ali a arquitetura dele é espetacular, né? Fui também no aeroporto lá, que é sobre o mar, lá do Renzo Piano. Nossa. Então eu tive alguns contatos de arquitetura, né? Nesse sentido de projetos grandes. E basicamente a gente via muita parte de construção civil lá, né? Então você via muitas obras lá. E lá no Japão, basicamente, as casas são todas em wood frame. O pessoal adora casa em madeira, né? Sim. Então, até madeira carbonizada, que hoje o pessoal tá super em alta, os arquitetos usam nos projetos. É uma referência japonesa, né? E por que você resolveu fazer arquitetura? Apesar de você ter esse dote de desenhar, por que você resolveu fazer arquitetura, cara? Então, quando eu voltei pro Brasil e decidi estudar, o meu direcionamento na minha cabeça, pô, vou ser arquiteto, vou projetar casa, né? Vou para essa parte de criação de desenho. Só que no meio do caminho, eu esbarrei, porque no final das contas eu sempre tive um pezinho ali na obra, né? O negócio meu era sempre ali na construção, uma reforminha da família, né? Uma obrinha pra cá, uma obrinha pra lá, e eu sempre estava envolvido. E durante a parte de faculdade mesmo, daí eu me direcionei já para construção. E no final das contas até brinco, né? Que os arquitetos, mais do que eu saí na frente dos meus concorrentes, porque eu já estava do lado dos meus potenciais clientes, que eram os arquitetos. Entendi. Mas você teve algumas experiências, tipo, antes de abrir a JS mesmo? Eu tive. Antes da abertura da JS, eu já fazia algumas pequenas reformas, como autônomo, né? O pessoal já sabia, pô, o João não entende ali de obra, vamos tirar uma dúvida com ele, vamos ver uma reforminha. O pessoal olhava, principalmente da família, tá querendo fazer uma reforminha aqui, o que você pensa? Na parte de criação era quase nada, mas na parte de obra, a parte de reforma, tirar uma dúvida aí, daí era comigo mesmo. Que legal, cara, sensacional.
E a PUC, você saiu de São Paulo pra fazer PUC em Campinas? Então, na verdade, eu fui parar em Campinas mais por uma questão de família, né? Tinha um tio meu que morava, daí ele tava precisando de uma força, que ele tinha sofrido um acidente, e daí eu vim pra Campinas um pouquinho antes de entrar na faculdade. Entendi. E daí eu fiquei na cidade de Campinas, gostei do local, longe daquela loucura de São Paulo, da correria, daí eu falei, vou fazer faculdade por aqui mesmo, tô mais tranquilo. Até parabenizo a PUC Campinas, porque eu vou falar pra você que muitos arquitetos que eu entrevistei aqui, eles vêm da PUC Campinas, cara, deve ter sido uma baita faculdade ali pra vocês, sim, né, cara? Sim, até um ponto, né, uma das, se não a primeira pessoa que você entrevistou foi o Felipe Caboclo, né? Sim. Ele era da mesma turma que a minha, né? Nós éramos da mesma sala. Separava a mesma sala ali. Nós éramos da mesma sala. E conta pra gente, como é que era Felipe Caboclo na faculdade? Felipe Caboclo, cara, é assim, ele é artista nato. Desde a época da faculdade, ele já tinha o talento, você olha dentro da turma e fala, pô, fulano de tal destaca, fulano de tal destaca. Então ele era aquele cara que se destacava nos projetos, né? De uma turma de 80, 5 ali se destacava e ele tava ali no meio, ali sem fazer muito esforço. A galera se matava pra projetar, pra fazer uma maquete, que ele ia lá e rapidinho ali já resolvia. Então ali é legal, caso à parte, já é natural. Que legal, cara. Uma outra coisa também que eu vi aqui que me chamou muitos olhos e atenção, na verdade, é o tijolo ecológico, cara. O que é esse negócio de tijolo ecológico aqui, cara? Então, isso aí é até interessante porque tem um link ali com o Japão, né? Enquanto eu tava morando no Japão, o grande sonho de todo mundo que vai pro Japão é voltar pro Brasil e ver o que vai fazer. E o pessoal assiste muito um programa que nem você pode falar, eu vou falar, você corta aí, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Sim. E daí ele saiu uma matéria no Pequenas Empresas, Grandes Negócios falando sobre tijolo ecológico. Na verdade é tijolo de solo cimento, ou tijolo ecológico, tijolo modular, né? Ele tem vários nomes, mas o mais famoso é o tijolo ecológico, né? E daí, o que é o tijolo ecológico? Tijolo ecológico, basicamente, é um tijolo que, se você olhar para ele, ele tem um aspecto de tijolo à vista, mas ele tem 2 furos no meio. E por que o pessoal fala que ele é ecológico? Porque ele, no processo de fabricação dele, não vai para o forno, ele não tem queima. Né? Então você não tem a queima de carbono para a produção dele, ele é prensado numa prensa. Então você mistura numa proporção ali de 70% de areia, 30% de argila, que já é o solo pronto, coloca a adição de cimento, né? E corrige a umidade dele, você prensa ele numa máquina mecânica ou hidráulica, né? Para a produção dele. E daí você olha uma casa de tijolo, solo, cimento e você fala, nossa, uma casa de tijolo à vista. Mas não, tem muita tecnologia envolvida nele. Puta, que legal. E você já teve a oportunidade de executar uma casa inteira disso daí? Na verdade, eu tive várias oportunidades, né? Até uma das primeiras obras ali que eu fiz a participação, né, dela, foi uma obra que saiu na revista Tecni em 2004. Poxa vida. Então foi matéria de capa também, foi uma obra que fez bastante sucesso no Brasil. E disso veio puxando para várias outras obras em vários estados. Então, com solo cimento, eu atendi Belo Horizonte, Espírito Santo, Paraná, Angola, Mali, vários países também do continente africano. Puta, que legal, que experiência, hein, bicho? Foi bem legal. Que experiência, cara, que experiência. E o que te deu vontade, assim, de realmente profissionalizar e abrir a JS? Então, na verdade, a gente que vai para construção civil sempre tem aquele sonho de montar uma construtora, né? Sim. E eu sempre tive uma identificação muito grande com sistemas construtivos. Né? Até voltando um pouquinho na época da faculdade, eu fui monitor de uma única matéria, tecnologia dos materiais. Sim, que legal. Então, eu fiz obras em solo cimento, fiz obras em casa em painel, agora casa em madeira laminada colada, casa metálica, steel frame, wood frame, tudo que você imaginar assim, eu tinha essa curiosidade dessa inovação. E daí eu parei para pensar, falei, poxa, vou montar uma construtora buscando basicamente nesse segmento, algumas inovações de sistema construtivo. E daí uma coisa vai puxando a outra, você começa fazendo uma obrinha, depois vai para a segunda, né? E daí você vai aumentando o tamanho da empresa. E como é que você caiu nesse ramo de AAA? De AAA? Porque vamos lá, aqui entre nós, as casas que você faz é tudo canhão. Até mesmo vou contar uma história pra vocês que Jona aqui, ele fala assim, mas eu encontrei ele quando eu tava fazendo Casa Areia. A casa que ele fez do lado, que era do Jacobsen,
né? Era uma casa gigantesca, ali do lado, em Trancoso, né? E foi ali que eu conheci o Jono, né? Assim, fiquei maravilhado com a casa que ele fez, com o trabalho que ele realizou ali. E é um cara ali que teve bastante experiência e tem bastante coisa pra contar ali daquele perrengue que ele passou ali, com certeza, né? Ali foi uma casa bem legal, com diversos elementos, madeira laminada colada, estrutura metálica, né? Tinha bastante parte de cortina em concreto. Então a casa, todo o sistema construtivo que você imaginar, ela tinha dentro do portfólio dela. Até por curiosidade, quem quiser conhecer um pouquinho da casa, ele foi capa do livro Casas Tropicais da Jacobsen. Qual que é o nome da casa? KT. KT, perfeito. Ela é capa do livro e ela tem algumas informações no interior do livro. É bem legal aí para quem tiver curiosidade. Vale a pena essa casa, assim, é coisa de... abrir os olhos mesmo, é uma casa sensacional. E meus parabéns pelo trabalho que você fez ali, cara. Não deve ter sido fácil, não. Não, fácil nunca é. Mas, assim, o desafio o pessoal acaba colocando e a gente avança. E até responde aquilo que você perguntou, né? Porque o AAA mesmo, ele começou a partir dali, né, desse ponto, porque existe um ponto de casas em condomínio, né? O pessoal fala que casas em condomínio são casas de alto padrão. Eu já prefiro separar um pouquinho, que existe a casa de alto padrão, daí existe a casa de altíssimo padrão e existe as AAA, né? Então é um passo além, né, do mercado de luxo, mercado de alto padrão. É completamente diferente. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, eu até vou deixar aqui no link para vocês darem uma olhada nessas fotos, que assim, vale muito a pena, cara, vale muito a pena. E também, Jono, eu queria perguntar para você, uma vez que você é arquiteto, cara, que eu entendo que você é uma construtora que faz execução, mas você tem com certeza referências de arquitetos a qual você realmente se referencia para criar até mesmo os detalhamentos, né? São duas coisas que eu até vou perguntar para você. Quais são suas referências e como que você busca esse detalhamento para que a execução seja realmente efetivada de uma melhor forma e melhor desempenho sem patologia? Uma casa de altíssimo padrão, vamos chamar assim, né? A partir, ela vem uma mescla de vários elementos. Nunca é só um sistema construtivo, é quase uma mescla. Daí você tem a madeira laminada colada, você tem a parte de estrutura geralmente metálica, ou mesmo as ligações metálicas, né? Você tem a parte de forros, você tem a parte de estrutura em concreto. E daí existe uma compatibilização que o escritório de arquitetura geralmente faz com os projetistas complementares, os estruturais, elétrico, hidráulico. Depois a gente faz uma compatibilidade, que daí a gente vai mais a fundo em cada elemento, em cada detalhe, né? Do encaixe, de um suporte, de uma bandeja, né? Que é justamente para todos esses elementos se encaixarem na construção, né? E isso leva um tempo danado antes da execução. Depois da concepção do projeto, antes da execução, a gente junta o time, senta, junta os projetistas, a gente vai debater. E tem sobre equipamento, sobre ar, sobre metálica, sobre madeira, sobre forro, iluminação, né? Justamente para quê? A gente só está prevendo uma coisa que pode acontecer e vai acontecer lá na frente. Então, a diferença hoje do grupo JS, um dos diferenciais é justamente essa equipe treinada que vai sentar e vai detalhar mais a fundo a execução da obra. A gente só puxa uma discussão que a gente tem lá na frente, a gente tenta trazer um pouquinho para antes daí da execução. E quais são suas principais referências, Jono? O que você busca quando você pensa em arquiteto? Eu entendo que você é executor, né? Mas como arquiteto, você deve ter referências que você goste de arquitetura, né? Eu gosto bastante do Jacobsen, né? Eu acho que ali, até por se tratar de um divisor de água para o grupo JS, né? E então eu aprendi muito com a equipe deles sobre essa preocupação, sobre olhar, sobre alinhamento, sobre os detalhamentos da construção. Então ele é um arquiteto que eu sigo bastante. Teve um ali que eu vou comentar, que eu gosto muito dele, nunca trabalhei com ele, mas eu já tive vários papos com ele, e eu falo que ele, como arquiteto, principalmente que vai para a obra, que é o Oswaldo Pessano. Sim, Oswaldo. É um cara que entende muito de construção, você vai bater papo, é sempre agregador. Ele é um cara que é uma biblioteca ambulante sobre construção civil, né? Então hoje você fala pra mim, se eu me inspiro alguém, eu queria ser
uma parte do que ele é. Tá vendo, Osvaldo? Esse entende muito de detalhamento e de construção. Sim, sensacional, cara, sensacional. E até mesmo perguntar pra você, João, quando você falou que é tão difícil assim entender, porque, cara, quando você faz um orçamento de uma obra, eu acho que aí tá o grande trabalho da construtora em termos de nível de assertividade no projeto com aquele, porque eu entendo que quando você faz o primeiro orçamento, você tem uma ideia de como vai ser executado, você tem praticamente um pré-executivo arquitetônico que quando e normalmente é uma residência, pode haver N tipo de mudanças referente a isso, né? Eu queria até mesmo entender de vocês, que é uma coisa que até eu acho muito difícil, levantar um orçamento de uma casa dessa, né, gigante, do jeito que a gente está falando, casas AAA, né, e qual o nível de assertividade que a gente tem dentro do orçamento desse? Então, dentro da JS, nós temos o departamento de planejamento, que ele é composto de 2 arquitetos mais 3 estagiários em arquitetura. Quando o projeto chega pra gente, a gente tenta buscar o máximo de informação possível que a arquitetura está nos enviando ou o próprio cliente está nos enviando. E nessa etapa, geralmente o projeto ele ainda é preliminar, ele não tem todas as disciplinas prontas, né? Um estrutural, um projeto executivo, né? Sim. E o que a gente faz dentro do Grupo JS? A gente elaborou um trabalho que chama Caderno de Levantamentos. Nele, nós levantamos 15 itens da obra. Metragem quadrada, o tipo de acabamento, piso, revestimento. E da onde a gente extrai todas essas informações? Muitas vezes, como a gente não tem um memorial descritivo nem um projeto executivo, a gente tem a maquete eletrônica. Sim. Dentro dele, a gente já consegue enxergar o modboard que o arquiteto está propondo pro cliente. E lembrando, né? O cliente, ele é sempre... na grande maioria das vezes, ele é leigo sobre a construção. E ele, quando é apresentado o projeto hoje, no modelo como os arquitetos trabalham hoje, esses clientes, eles compram a ideia da maquete eletrônica, do 3D. A planta não é o objetivo principal dele. Ele fala, nossa, entendi a minha casa. Basicamente é o 3D. Então o 3D fala muito sobre o memorial descritivo. Então a nossa taxa de assertividade, ele vem dentro desse caderno de levantamento, que é a equipe de planejamento que monta. Então, por exemplo, hoje, antes mesmo até do projeto avançar por uma fase executiva, muitas vezes ele já sofre engenharia de valor, né? Então, até uma das casas que nós estamos executando, que é madeira laminada colada, que é a residência Las Pedras, em Piracaia, né? Sim. Quando a gente começou a elaborar os primeiros orçamentos, a casa tinha, acho que era 1.500 metros quadrados em revestimento em pedra moledo. O orçamento desse item passava de R$1 milhão. Então, ali ele já sofreu uma engenharia de valor para alteração do material, né? Sim. Então, junto com o escritório de arquitetura, que é o Fabrício, né? Nós viemos trabalhando nele, buscando viabilidade técnica para o orçamento entrar no budget e a obra tocar. E hoje a gente deve estar com alguma coisa perto de 30% a 40% da obra executada, uns 50% do contratado. Até agora ele não aponta desvio do orçamento. Mas é um trabalho que a gente trabalhou quase 1 ano junto com o cliente buscando essa assertividade. O primeiro orçamento era um orçamento extraordinário, né? Que passou do que ela estava disposta a investir na construção. E acho até legal você ter falado da maquete eletrônica, porque quando eu faço os orçamentos, até mesmo em madeira laminada colada, que a gente entende, né, que muitos arquitetos não sabem desenhar, mas querem utilizar o material, é um documento que normalmente não é enviado para a empresa, e eu sempre peço para ser enviado, para que a gente possa valorizar e entender os valores arquitetônicos a qual o arquiteto quer condizer com o material. Muitas vezes, até alguns projetos em especial, eu peço para uma reunião, pelo menos um call, para fazer um orçamento do projeto, para entender realmente o que ele buscou fazendo aquilo, sabe? Dessa forma, eu acho que é também um grande diferencial da Rewood, assim como você que pensa da mesma forma, né? Tentar entender e atingir esse tipo de concepção, até mesmo de leitura do cliente, porque eu entendo que quando você apresenta uma maquete eletrônica, o cliente já se enxerga dentro da casa.
E para tirar aquilo da cabeça do cliente é muito difícil. Por isso, arquitetos, quando vocês estão fazendo uma concepção de estruturas de madeira, até mesmo no embrião, antes de apresentar para o cliente, é interessante fazer uma consultoria ou até mesmo um atendimento, ou até mesmo entender um pouco. E a gente está aberto aqui realmente a essa troca de informação para tentar que aquilo que seja empregado, ou aquilo que seja desenhado e aquilo que antes que o cliente realmente se imagine lá dentro, antes de fazer qualquer modificação, já tem essa intervenção do desenho em estruturas de madeira. Eu entendo que no concreto e no aço é um pouco mais fácil, porque normalmente os arquitetos tiveram realmente aço e concreto, né? E até, pergunto para você, na PUC, você teve arquitetura em estruturas de madeira? Tivemos, mas foi muito raso. Tanto que, a primeira vez, quando, até voltando, né? Quando caiu o projeto da Jacobsen pra gente orçar, a gente viu madeira laminada colada. A gente olhou e falou, que é isso? Né? Que ano que foi isso, Jono? 2016 para 2017. 2016, cara. Foi de 2016 para 2017. Então, por exemplo, até na PUC, né, nas aulas que a gente teve essa parte de estrutura de madeiras e um dos projetos, até o Marcos Acaiaba foi 2 vezes lá palestrar para falar da casa em madeira, né? Uhum. Mas até então a gente tava falando de madeira tropical, né? A gente olhava, já falava, nossa, projeto ali diferenciado, né? Mas sobre madeira laminada colada, o primeiro contato que nós tivemos até foi com você também ali junto ali naquele período lá da obra de Trancoso. Sim. Eu até acho legal você ter falado o nome referências, cara, porque quando o arquiteto desenha, ele sempre procura referências, e por isso que eu falo tanto de referências aqui. E quando as pessoas chamam as referências para desenhar com madeira, elas já têm as referências passadas dela, que normalmente é no aço e no concreto. E não se tem as referências de madeira, então eu sempre falo, cara, quer desenhar com madeira? Pegue referências de estruturas de madeira a qual você consegue se referenciar para que você possa utilizar. Jacobsen, Bernardes, Márcio Kogan, esses caras no Brasil já estão utilizando isso desde 2016 ou até mesmo antes, com estruturas de madeira, que é claro que são poucos contatos que você tem, porque normalmente são casas de altíssimo padrão, como você falar, de contato realmente, mas hoje, por exemplo, em 2024, a gente já tem obras abertas ao público, como o Bar da Rugarden, o Bar da Corona, a Dengo, entre outros projetos aqui que a gente executou até mesmo junto, que tem acesso para as pessoas pegarem referências, realmente. Eu acho que é importante citar isso, cara, porque uma referência é muito importante, e até mesmo o Dr. Wood é uma coisa que eu tento trazer realmente para os arquitetos entenderem as referências a qual eles podem ter. E por falar em referência, até fazer uma questão de justiça, né? A primeira obra em madeira laminada colada minha, e foi junto com você. Verdade! Foi a galeria da Lara Matana, que é uma estrutura do projeto do Otto, que foi Casa Cor de 2016, foi desmontada, e daí nós fizemos a parte de construção e de remontagem lá em Valinhos. Jono, tinha até esquecido isso, bicho. E se você for parar em projeto arrojado, aquele talvez não. Em termos de estrutura, foi o projeto mais arrojado que eu já participei da montagem. Com certeza, aquilo lá me deu uma dor de cabeça. Cara, na época a gente queria umas dor de cabeça assim, né, pra mostrar realmente material. Mas foi a entrada da Casa Cor, ou 2016, 2015, não lembro, 2016. Com o projeto do Otto e com vocês lá. E depois foi desmontado e montado lá em Valinhos. Daí eu comecei a montar ela em 2016 e terminei ela no comecinho em 2017. Puta, é verdade mesmo, Jono. Legal, cara, que você falou isso. E daí foi onde eu te conheci, porque basicamente eu fiquei quebrando a cabeça. Cara, como é que monta um negócio desse? Daí eu lembro de um dia ligar pra você, daí você foi lá em Valinhos e falou, cara, vamos parar, vamos analisar aqui. Daí você foi e me mostrou tudo como que tinha que montar, onde eram as ligações metálicas. Puta, é legal, cara. É legal lembrar disso, cara. Foi bem legal. Puta, um retrocesso sensacional aqui. Falando, que vai passando, né? A gente vai lembrando depois, né? Mas exatamente. A primeira foi realmente de 2000 para 16 para 17. Depois a casa da Jacob foi de 17 para 18. Sim, 17 para 18, perfeito, exatamente, 17 para 18, verdade, cara. Já faz um tempo, hein, Jono? Estamos ficando velho, cara. Começa a entregar a idade. E deixa eu perguntar para você também mesmo, Jono, que você falou que demora 1 ano. Quanto tempo demora entre o arquiteto chegar com o projeto, fazer essa engenharia,
mostrar um orçamento e fazer realmente esse estudo para se tornar viável uma casa. E quanto efetivo, em porcentagem, é esse orçamento que você realmente destina aos clientes do primeiro ato? Depende muito do estágio que está o projeto. Imaginando que o projeto ele esteja com os alvarás, as licenças todas prontas e basicamente parte da parte de projetos que arquitetura e complementares para a construtora, vai levar aproximadamente de 4 a 6 meses para que todos esses projetos estejam totalmente redondos e realmente você consiga iniciar e startar uma obra de altíssimo padrão, uma AAA, tá? O grau de assertividade no orçamento, tendo todos os projetos, vai ficar mais ou menos entre 90% a 95% de assertividade. Legal, hein? Por quê? Aí eu falo que tem até uma parte um pouquinho cultural brasileira, né? O Brasil, por muito e muito tempo, né? Ele foi uma arquitetura mais de terra, mais convencional, de tijolo, bloco, onde as pessoas davam pouca importância para os projetos, né? E basicamente ia alterando ele. Agora muda essa parede para cá, puxa para lá, começa a desenhar a casa com a obra em andamento, né? Sim. Já hoje, com esses projetos, vamos falar de que precisa de um planejamento melhor, ele não te dá mais tanta liberdade de você ficar alterando ele, desde que você pare ele e fale, vamos refazer e a concepção dele aqui, né? E daí uma parte de projeto, ela pode demorar ali 6 meses para uma redefinição de projetos para atender as novas demandas do cliente, né? Então, o prazo basicamente fica então entre 4 e 6 meses e a taxa de assertividade, tendo todos os projetos, memorial descritivo, 90% a 95%. Mas eu acho sensacional isso, porque isso chama industrialização. Sim. E não somente industrialização, mas além disso, o cliente tem não somente uma assertividade de 95% do orçamento, mas também tem um ciclo de vida garantido de obra. Sim. E quando a gente fala em ciclo de vida, não é somente os caras que querem investir, construir e vender a casa, mas também para um cliente a qual tem o potencial e quer ter aquela casa, e muitas vezes a gente está falando de condomínios fechados, onde o condomínio realmente pode comer principalmente a obra por inteiro, que a gente está falando de valores grandes comparados a, não o tamanho da casa, mas valores grandes em termos de condomínio, né? O ciclo de vida é muito importante para que isso esteja realmente apto para que o cliente entre, né? E quando se fala em ciclo de vida de casa, vamos pegar numa casa de 1.200 metros quadrados ou uma casa média de 1.000 metros quadrados, que eu acredito que seja a metragem quadrada que hoje você trabalha. Qual o ciclo médio de vida de uma construção a partir do momento que você já fez a engenharia e você já tem a coisa definida para ser executada? Imaginando um cenário perfeito, que a gente pegue um terreno onde ele não tem uma declividade muito, muito alta, que a gente não tenha muito muro de contenções, fundações complicadas, 18 meses para uma casa em condomínio fechado. Perfeito. Tá? Quando a gente se trata de um bairro aberto, né? Imagina que a casa de Trancoso era muito mais que isso. Ela foi feita em 18 meses de construção, imaginando que a gente demoliu uma casa de 600 metros quadrados, né? Então, tudo depende justamente desse planejamento, né? Que isso que é o sistema construtivo, né? A MLC, a metálica, todos esses sistemas, eles te dão, né? Você conseguir planejar melhor e montar uma logística boa para você atacar a obra e conseguir entregar com mais efetividade, né? Perfeito, e é isso que eu queria remeter, exatamente o que você falou. Industrialização de novo, quando você preza pelo produto industrializado, né? Quanto você acha que você consegue diminuir, seja na madeira laminada colada, seja na metálica, comparado a uma convencional em si, em tempo? Em tempo? Em tempo. Vamos falar que alguma coisa entre 10% e 15%, porque tem outros processos, né? Vamos imaginar que toda essa parte de industrialização, ela vai estar mais ou menos com uns 40% do total da obra. Uhum. Esses outros 60%, que daí é a colocação de acabamentos, louças, metais, forros, esses itens, ainda no Brasil a gente patina um pouco com esses elementos. Porque principalmente uma casa de altíssimo padrão, né? Você não pode pôr o forro de lambri. Exatamente isso, né? Exatamente isso. E daí a gente tem alguns elementos, né? Tipo uma pedra moledora, ela não é industrializada. É assentada igual era assentada há 50, 60 anos atrás, né? Sim.
Isso ocupar 60% ali da diferença do sistema industrializado. Agora eu falo, daí fala, poxa, mas daí vai na contramão. Não vai. Porque se a gente somasse todos os processos que vinham anterior desse, mais esses que não vão mudar, o prazo da obra ia ser muito maior. Sim, né? Perfeito. Gente, a gente tá falando de 18 meses numa casa de 1.200 metros quadrados, de AAA, não é? AAA, exatamente. Não é qualquer coisa, né? Tudo tem um detalhamento e tudo tem um detalhe diferente de cada casa, né? Exato. E também com isso, eu acho que seria até legal falar em custo, né? Porque assim, eu tive agora recentemente no Uruguai. O Uruguai é um país onde tem pouca mão de obra e aonde a mão de obra corresponde a 60% do pedido total e 40% de produto. Enquanto no Brasil, a gente tem uma diferença que a mão de obra corresponde a 40% e o produto custa 60%. Então, essa inversão de valores não ajuda ao produto industrializado. Você entende isso? Porque como o produto é mais caro, então fica mais caro da mão de obra. Porém, o ciclo, ele fica maior. E muitas vezes o ciclo não se encaixa dentro do business agora a gente está trabalhando. Em termos de custo, Jono, quando a gente fala de uma obra de 1.200 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, o AAA, quando a gente fala em fazer ela no convencional e fazer ela industrializado, entendo que tem um tempo menor, quanto a mais fica ou se fica mais nisso? E qual é a porcentagem em cima disso? Hoje, o sistema industrializado ele impacta 20% do total do orçamento da casa, da construção. Né? Lógico que é muito difícil a gente ter uma base totalmente exata porque tem alguns elementos de acabamento que acabam alterando bem o orçamento da construção. Mas a grosso modo, 20% do custo de uma construção é nos processos industrializados, entre superestrutura, a parte de fundação da casa, né? Ele equipara esse montante. E você consegue passar, por exemplo, uma noção, por exemplo, uma casa de 1.000 metros quadrados, AAA, no mesmo coisa que você faz. Se eu fizesse alvenaria, quanto tempo e quanto custaria? E o que você está falando para mim é que se fosse num sistema industrializado, seria custar 20% mais caro do que a convencional. Não, na verdade, assim, o sistema industrializado, ele ocupa 20% do total do orçamento. Imaginando uma casa, AAA de R$10.000 o metro quadrado, né, ele estaria impactando em R$2.000 o metro quadrado. No sistema convencional, imaginando a região onde nós estamos hoje, ele ocuparia mais ou menos uns 12%, 14% do total de uma construção. Então, realmente, o sistema convencional, ele é ainda mais barato, mas ao longo o custo dele, o prazo dele se estende por muito mais tempo. Entendi. De construção. Entendi. E é quanto mais caro? Só pra gente ter uma ideia aqui. Quanto mais caro? Alguma coisa ali de uns 40%. 40% mais caro. Uns 40%. Entendi. Eu achei que era mais, impactava menos, na verdade. Não, ele impacta... Tudo depende muito do projeto, né? Sim. E tudo vai muito a grosso modo, né? Entendi. Não, perfeito. E quando a gente fala em nível de atuação e raio de atuação, a gente entende que toda construtora tem esse raio de atuação. Sim. Você tá falando pra mim que você fez casa em Itu, você tem casa em Minas, você tem casa em Trancoso. Qual que é o raio de atuação do JS? E hoje a gente está com um raio um pouquinho mais restrito, né? Então a gente, por exemplo, na época Trancoso foi porque era uma oportunidade grande, né? Mas hoje a gente está atendendo mais aqui na região, vamos tirar uns 300 quilômetros, um raio de 300 quilômetros é a nossa faixa de atuação. Então hoje nós temos obra na Riviera, temos obra no Guarujá, temos obra aqui em São Paulo, imagina que a gente é de Campinas, né? Sim. Itu, Porto Feliz, Bragança, toda essa região ali de Campinas ali a gente tá atendendo. E quantas obras vocês tocam ao mesmo tempo? O ideal são 12 obras ao mesmo tempo nesse padrão, né? É lógico que depois a gente tem outros braços que a gente atende, as reformas, casas convencionais, que daí ela não entra nessa conta. Que daí, por isso que se identifica como um grupo, né? Exatamente, um grupo. Perfeito. E quando a gente fala em AAA, quais são as maiores dificuldades que você encontra dentro de uma obra AAA? Dentro do AAA, basicamente eu falo que um pouco é o custo, né? Porque uma casa AAA, por mais, vamos falar assim, recurso financeiro que um proprietário tem, ele sempre busca a economia, né? Até essa casa que a gente fez na Bahia, né? O principal recurso para a gente ter fechado a obra foi justamente o diferencial que a gente teve no planejamento e no orçamento, reduzindo o custo da construção. Então foi isso que fez a gente ganhar a concorrência.
E o segundo ponto, basicamente, você ter bons parceiros, né? Eu acho que quanto mais você chega no topo da pirâmide do AAA, mais escasso vão ficando as oportunidades de fornecedores. E não é por estar aqui, eu acho que a Rewood ela entende muito bem esse espírito da parceria. Então ele deixa de ser um fornecedor e passa a ser um parceiro comercial, e isso aí ajuda muito no sucesso do projeto. Obrigado, cara. E a gente pensa a mesma coisa, na verdade. Eu falo que para você fazer um bom bolo, você precisa ter bons ingredientes. Bons ingredientes. Cara, eu acho que isso é essencial para fazer uma boa obra, e vocês sempre remam pro mesmo lado. Sim. Tem obras que a gente entra que os caras querem remar pro outro lado, até mesmo quando a gente entra na obra, muitas vezes a gente não tem uma aceitação do produto, mesmo o cliente querendo a madeira, mesmo às vezes tem aquele conceito pré-estabelecido que as pessoas já entram, que você fala, cara, o cara da madeira vai entrar aqui? Será que isso daqui vai ficar em pé? Exato. E mesmo a gente explicando e falando e mostrando o case, hoje é um pouco menos, mas a gente ainda tem esse conceito já pré-estabelecido, a qual as pessoas não entendem ainda o material ou o seu grande potencial do material engenhado de madeira. Sim, sabe? Sim, eu acho isso... E quando você fala em fornecedor, Jono, até mesmo para você, o que você busca dos fornecedores parceiros para que trabalhar na JS? Basicamente é a cultura, o espírito que a gente tá fazendo uma obra para um cliente, a gente tem que tomar como nossa, aquilo que a gente gostaria que tivesse para nós. Então, essa sensação de pertencimento, de ser o dono, eu acho que é importante, do cuidado, né? Até um pequeno gancho que eu faço sobre isso, né? Poucas empresas têm o cuidado de, nessa etapa que a gente fala que é a compatibilidade, não a compatibilização, né? Que a gente chama, é chamar o time que vai participar do projeto, vamos todo mundo sentar, vamos poder alinhar, vamos conversar sobre os detalhes, e a gente acaba gastando horas para de repente definir um item do parafuso da construção, né? Sim. Teve até um projeto que nós tocamos que, sabe, alguns, né? Que a gente se preocupa com a paginação do rufo que vai bater com a esquadria, que vai bater com o piso, e daí até junto da Rewood, né? A gente pegou um dia, sentou engenharia, sentou vocês, sentou o fornecedor de esquadria para debater como que a gente podia mexer antes da estrutura metálica estar pronta para deixar os furos, o bilongo, para poder conseguir alinhar a madeira para buscar a perfeição desse alinhamento, né? Você não tem isso com fornecedor, você tem isso com parceiro, porque pro fornecedor do tipo, já vendi meu produto, vou entregar ele do jeito que tá, o problema ali é seu de resolver na obra. Agora esse trabalho de sentar, porque o engenheiro custa, né, aquela hora que a gente sentou, debateu, discutiu aquelas horas, né, o engenheiro ele custou para as empresas, né? Sim. E a gente só tá buscando o sucesso do projeto pro nosso cliente final. Isso é o pertencimento de ser dono da obra pelo cliente, né? Eu sempre falo para meus clientes que assim, a obra é sua só a partir do momento que eu entregar. Até o momento de eu entregar é minha, cara. E eu acho que é o mesmo vontade que você tem é exatamente o que eu penso e o que eu penso pros nossos projetos, cara. Eu sempre penso que assim, a obra é nossa, cara, e a gente tem que resolver independente do que for, e a gente tem que deixar o produto o melhor possível, entregar o melhor possível. Eu acho que esse é um dos grandes cuidados a qual as pessoas têm que ter quando você quer participar desse grupo aí seleto de construção que é o AAA, né? Exatamente, exatamente. E das dificuldades, Jonas, para fazer, qual é a maior dificuldade que você vê? Na verdade, os cuidados. Quais são os maiores cuidados que você vê para entregar uma obra como essa? O maior cuidado, basicamente, hoje eu falo que é cultural, né? No Brasil, né? Primeiro você ter, de novo, parece repetitivo, né? Mas essa percepção de sentimento de dono às vezes é do colaborador que tá lá fazendo a colocação do piso, ter aquele cuidado, você não pode fumar, né? Você tem um local correto, né? Tomar cuidado com o descarte, tomar cuidado, né? Então, esses são um dos maiores cuidados, você fazer o engajamento de todas as equipes, que você tem muito terceiros envolvidos no processo, ter esse cuidado e pertencimento de dono. E isso, basicamente, a gente só consegue implantando cultura, batendo muito forte dentro da obra, né? Sobre esses cuidados que tem que ter dentro do canteiro de obra. E isso é um ponto que eu sempre falo, que é uma grande diferença quando você entra numa obra e você vê a diferença entre construtoras.
né? Você vê a distância, como é o descarte, a organização, e a gente vê um grande diferencial na JS sobre isso, sabe? E até mesmo remete a uma palavra que é muito importante pra gente, que é a sustentabilidade. Exato. Né? Isso é ser sustentável, né? O que vocês procuram como sustentabilidade dentro da JS? A sustentabilidade, basicamente, a partir do momento que a gente define alguns sistemas construtivos, né, que vêm dos projetos para a gente executar a obra, aí já foi buscado sustentabilidade, né? O uso da madeira laminada colada nas estruturas, que madeira de reflorestamento, mesmo na parte de industrialização das estruturas metálicas. Então a gente tem muito menos descarte de formas, né, em madeira que a gente usa, monta concreto, uma viga, né, desmonta. Na metálica não tem todo esse processo, né? Hoje vem uma nova geração aí com ideias de outros países antigas, né, de muito tempo, que vai trazer essa sustentabilidade, esse melhoramento, que o wood frame, o steel frame, né, em contraponto com a alvenaria convencional de bloco, que os nossos avós usavam há anos e anos e anos, sim, né? Então, eu acho que ela vem ao longo do tempo, mudando isso, né? Essa cultura da construção convencional, que gera muito descarte, muito resíduo, né? Eu até brinco com meus clientes, né? Cada caçamba de entulho que ele paga para tirar da casa dele, da construção dele, é material que ele pagou para entrar, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a falar de processos industrializados, você tem uma geração de resíduo muito menor. Isso vai ser natural, né? Porque cada vez tá ficando mais caro você fazer esses descartes. Uhum. Cada vez está ficando mais caro você comprar esses insumos. E a mesma mão de obra em si da construção civil, ela está ficando escassa no Brasil, né? O pessoal já começou a estudar mais, né? Estão indo para outras áreas, não querem mais trabalhar de pedreiro na obra, né? Então, eu acho que isso, para um ponto de vista, pelo menos para o produto industrializado, é bom, né? Porque vai mudar um pouco, né? A mão de obra vai crescer em termos de valor financeiro, né? E eventualmente o produto industrializado vai ficar cada vez mais viável e a gente pode até diminuir os valores em proporção entre um e outro. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter e vai crescer cada vez mais. E até mesmo, João, tava dando uma olhada nas obras que a gente já fez junto e tem uma casa que, pelo menos pra gente, foi muito importante, né? Pela Reúde foi muito importante, acredito que tenha sido pra você, que foi a da Kika Casmasmi, né? Que até deu uma entrevista aqui pra gente, que foi a casa do Giacomuzzi, né? Ali a gente tem uma estrutura de madeira de 3 pavimentos localizada dentro de São Paulo, né? E acho que foi o maior trabalho que a gente fez em termos de complexidade, até mesmo de uso do material, logística ali e tudo mais. E eu queria um feedback seu, cara, de como foi essa experiência, tanto sua como do cliente, né? E o que você esperava e como é que tá sendo todo esse desfecho dessa casa aí em São Paulo? Então, essa casa aí, né, eu falo que é um grande desafio justamente por estar no coração de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, com todas as suas restrições ali de circulação, né? Só que assim, tudo que vem com industrialização e planejamento, ele fica mais fácil, ele fica melhor, né? Então, um dia à noite, foram lá, descarregaram todo o material. Depois que ele tava para dentro, basicamente é montar um Lego, né? Vai montando a estrutura, quando você vai ver, fala, tinha nada aqui, agora tem uma casa de 3 andares aqui, né? Então isso é muito agradável, né? Do processo. E você encontrar um cliente que na verdade nem aceita o desafio, né? Porque já era uma objeção dele, né? Uma casa de madeira. Então isso é legal quando o cliente apoia o sistema, apoia a ideia, apoia a sustentabilidade. Aqui que é uma apaixonada por obra em madeira, né? De todos os arquitetos aí que eu conheço, eu acho que ela é a maior defensora hoje do projetos em execução em madeira, né? Nem em processo industrializado, em madeira. Sim, né? Sim. A gente já tem outros trabalhos também com a Kika, né? A gente tem mais alguns outros trabalhos e até mesmo tem uma outra casa bem grande, né? Que foi da Sala 03, né? Sim. Que é a Gameleira. Né?
também foi um outro trabalho muito legal também que vocês realizaram lá, cara. Acho que foi 2 trabalhos bem interessantes que dentro do que a gente já fez foi 2 ícones ali para estruturas de madeira, né? Sim, a casa da Gameleira, né, que é a antiga Casa Barney, depois ia virar Casa Stark, agora é Casa Gameleira, né? Ela é um diferencial até mesmo dentro do condomínio, né? Da Concepção. Então é uma casa que até fica numa esquina, ela se destaca, né? Então é um projeto bem bacana que logo a gente vai estar publicando ela aí para o pessoal que tem a curiosidade de ver como que a casa tá ficando. E Jonas, até mesmo uma coisa que foi legal que você falou, repetindo do Giacomuzzi, que ele teve aceitação muito boa com madeira, né? E quando você tem outros clientes e o arquiteto desenha com madeira, qual que é a aceitação dos seus clientes, até mesmo as perguntas que eles fazem quando você desenha, por exemplo, uma casa em madeira, por exemplo, Stark, né? Como que é esse desenvolvimento? Quais são as perguntas que eles fazem? O que eles esperam daquilo ou não? Uma coisa que já está mais divulgada. Como é que é isso? Na verdade, assim, o bom do altíssimo padrão e do AAA, né, é justamente assim, são clientes já mais entendido, antenado, esclarecido. Um amigo, às vezes, tem alguma coisa não igual, mas já nessa concepção, nessa ideia, né, é mais fácil. Mas sempre tem aquela dúvida, mas isso aí se pegar fogo, isso aí não vai cair, não vai dar problema, né? Até o Gustavo, né, da Gameleira, ele era um cliente um pouquinho mais resistente à inovação, a sistemas, né? Ali foi uma ideia que você, o João e o Cauê venderam bem e ele comprou, né? E até hoje, coincidentemente, eu tava lá com ele na construção, né? E daí a gente entrou em um dos quartos para bater um papo ali, para dar uma saída do sol, né? Daí ele parou, olhou para cima. Isso aqui vocês estão de parabéns. Vocês me convenceram e é muito agradável. Olha o conforto térmico acústico desse material. Né? Cara, que legal ouvir isso, cara. Foi hoje que legal, manhã, que legal, cara. Que legal isso. Eu lembro que quando eu falei com o Stark, ele tinha várias perguntas, ele não entendia do material. Tive que falar várias vezes com ele sobre como garantia, como utilização, né? Acredito que ele deve ter visto algumas outras casas. Também a gente tem uma outra casa Vibe, né? Com sala 03 também, feita em madeira laminada colada. Até que eu acho que ele deve ter passado lá, pelo menos, porque acho que é no mesmo condomínio, não é? É no mesmo, ele foi lá nessa casa. Olha lá. Ele foi nessa casa, bateu um papo com a proprietária. Certeza que ele passou lá, e eu acho que isso é muito legal, né? Eu entendo que toda vez que a gente faz uma casa, parece grama, né? Você tem um pouquinho ali, depois vai crescendo ali, e quando o material é bom e aceitação, e é muito legal ouvir isso dos clientes, quando ele tinha a dúvida e você tira a dúvida dele, sabe? Sim. Isso que é muito... Fico muito feliz, sabe? Quando as pessoas começam a acreditar no material e entender realmente que é um material que tem uma pegada diferente, sabe? Num primeiro momento, né, quando a gente sempre tá montando, passa aquele curioso, que material que é esse, né? Daí você explica, madeira laminada colada, né? Daí a pessoa olha, fica com aquele ponto, depois ele começa a ver como funciona o processo, né? A velocidade que vai, né? A montagem, né? Eles se surpreendem, né? E para você, hoje no Terras 2, sei lá, quando a gente começou lá, não tinha casa nenhuma em madeira laminada colada. Hoje deve ter umas 20 lá dentro. Pelo menos. Então, assim, no final das contas, depois o material vai se popularizando, o pessoal, é legal, casa tal tem, é legal, fica bonito, fica bom, é rápido, né? O pessoal acaba adotando também, né? A técnica. E você que recebe os novos orçamentos, os novos projetos, o que você tem visto no crescimento desse material nesses novos projetos? É tremendo, né? Hoje eu falo que, sei lá, 40% dos orçamentos que caem para nós, ele tem madeira laminada colada envolvida. Seja na cobertura, seja na estrutura completa. Todos os projetos hoje aí que vem, pelo menos aí um pezinho ali... Tem estruturas de madeira, né? Estruturas de madeira, né? Sabe, essa semana a gente tá fazendo contabilizar, a gente faz uma reunião semanal, né, para entender dos clientes quais são os posicionamentos, o que eles querem, e a gente verificou que, em média, a gente tem 10 solicitações de clientes por semana diferentes. Seja ele por entender o material, seja ele por querer utilizar o material, seja ele com um orçamento já do material. É legal que isso tem criado várias referências
para vários arquitetos. Sim. Que acredito que foi o trabalho que a gente fez lá em 2015, 2016, né? De utilizar o material em lugares como a Casa Cor, em lugares como bares, em lugares públicos, para que as pessoas entendessem, né? E são obras como a que você falou, de Trancoso, que são essas obras que a gente está entregando hoje, e essas outras obras, por exemplo, que nem você falou do condomínio, que a gente faz uma, outro vai, faz outra, outro vai, faz outra, que tem entendido cada vez mais e tem virado referência, assim, e se Deus quiser, as pessoas entendem como trabalhar com material. Tem até um gancho importante nisso que você falou, porque a gente tá falando do AAA, né? Mas, por exemplo, a Casa Vibe, apesar de ser uma casa de altíssimo padrão, foi uma casa que a gente fechou num custo extremamente atrativo. Foi uma casa que ficou em R$6.500 o metro quadrado, por uma casa no porte que é, no padrão que é. Então, assim, também tem a desmitificação, né? Que não é porque esse elemento que ele fica caro. Você sabendo usar o gradeamento correto da construção, a modulação correta, você consegue ótimos benefícios financeiros. Cara, isso é super legal que você falou, porque muitas das pessoas falam assim, mas Khalil, você só aparece com canhão, só aparece com... Claro que eu vou aparecer com as obras mais bonitas que tem para que você possa entender e pegar como referência os grandes arquitetos. Mas hoje, João, eu vou falar para você que a gente não trabalha só no AAA. Hoje a gente tem obra em Brasília, a gente tem obra em Mato Grosso, tem obra em lugares que nosso raio de atuação é Brasil inteiro, e até mesmo a gente está fazendo orçamentos na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, de obras, cara, que a madeira tem sido sim um custo-benefício muito mais interessante que muitos outros materiais, sabe? E todo mundo fala que é muito caro, que fala de 10 mil, 20 mil, 25 mil reais o metro quadrado de construção, mas também nós conseguimos sim utilizar, quando bem desenhado, o material engenheirado de madeira para um custo de obra, como você falou, de 5.500 a 6.500 reais o metro quadrado. Pronto, da casa. Pronto, exatamente. É saber as limitações técnicas do material e a aplicação do uso correto dela, né? Eu acho que buscando isso, né? Busca o objetivo que você quer. Nossa, eu quero a melhor e maior casa do Brasil. Você vai pagar o custo. Pô, eu quero ter isso aqui. É interessante para mim, eu quero esse elemento na minha casa, mas eu tô com o recurso ali meio que limitado. Ele sentar com um bom arquiteto, desenhar buscando esse objetivo, vai conseguir atingir o budget do orçamento. Sim, exatamente. Hoje nós, por exemplo, flexibilidade e entendimento de desenho. E hoje falo para vocês que hoje nós temos o pacote completo, projeto, fabricação, montagem com acabamento, que podem variar entre 950 a 1.300 reais o metro quadrado no estado de São Paulo. Cara, para uma estrutura de madeira laminada colada, que tem toda uma projeção desenhada, fabricada, tailor-made para o cliente. Solução pronta, né? Solução pronta. Eu acho que dentro do custo que a gente tem hoje na construção civil, tem sim agregado muito bem, e quando bem desenhado a gente tem sim atingido valores interessantes até mesmo para o segundo nível aí que a gente está falando lá, não somente das AAAs. Exatamente. Jono, nosso tempo passou aqui, mas tem uma boa pergunta para você pra gente terminar aqui, cara. Jono, Silvio Jono, o que é arquitetura para você? Arquitetura, pô, é uma arquitetura para uma pessoa que constrói, arquiteto de formação. A arquitetura basicamente é você entender o espaço, ao modificar o espaço, né? O espaço, hoje ele é um terreno e amanhã ele passa a ser ocupado por uma construção. Essa intervenção, ela ser a melhor possível, porque é espaço de vivência. E para você vivência, a pessoa tem que estar bem ali, né? Tem que ser agradável, tem que ser bonito, né? E também tem que ter um custo adequado para aquela execução. Para mim, isso é arquitetura. Muito bonito, cara. Jono, mais uma vez agradeço muito pela sua amizade, muito pelo você ter vindo aqui, passar um pouco da sua experiência, e muito obrigado mesmo, cara. Khalil, eu que agradeço a oportunidade, pela parceria, né? E precisando, conta aí com a gente sempre. Estamos sempre para a próxima. É isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Foi ótimo falar com vocês de novo. Se inscrevam no canal do YouTube, curta, comenta e compartilha. Comenta aí. Valeu, obrigado. Um abraço.